Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo a respeito de um assunto que é muito importante as mulheres ficarem sabendo, que é a respeito do aumento do caso de feminicídio, né? Eu vi um caso muito triste que aconteceu em São Paulo, eu ia dizendo Caruaru, mas Caruaru foi outro caso, em São Paulo, que aconteceu uma mulher, né? Infelizmente ela foi arrastada no asfalto e ela teve as suas duas pernas, né, infelizmente retiradas, porque foi gravíssimo, gravíssimo mesmo o que aconteceu, né? Ela estava saindo com um rapaz, algumas pessoas dizem que era ex dela, enfim, era alguém que ela estava se relacionando ou pretendia se relacionar. Ela é mãe de dois filhos e estava no primeiro momento conversando com ele no meio da rua, a câmera registrou. E aí depois viram na mesma câmera, na mesma parte da rua, ele atropelando ela com tudo e ela voando parecendo uma boneca. Felizmente é muito triste, é uma cena muito forte, assim. Eu não recomendo que pessoas sensíveis, né, vejam essas cenas, porque são cenas que ficam na mente. Eu ainda consegui ver cenas dela depois do acontecido e eu fiquei muito chocada. E olha que eu sou uma pessoa sensível, eu também não sou tanto de ver essas coisas, porque eu fico muito impressionada, muito revoltada com esse tipo de situação, né? E assim, eu acho que dificilmente alguém não fique revoltado em ver esse tipo de situação, né? Essa grande injustiça que é a pessoa sair com alguém, às vezes confiar em uma pessoa e acontecer um momento de discussão e alguém se achar no direito, né, de retirar a vida de alguém. Porque, gente, independente do motivo, independente da raiva que o homem esteja, ninguém tem o direito de retirar a vida de ninguém, ninguém tem o direito de punir ninguém, seja com agressão psicológica, seja com agressão física, né? Ninguém tem o direito de ser abusivo. Essa que é a verdade. E ela foi arrastada, né? Um carro conseguiu filmar o acontecimento, parou o carro e incrivelmente ela sobreviveu. Assim, eu acho que foi Deus. Sinceramente, eu acho que foi Deus que permitiu com que ela sobrevivesse, talvez até mesmo para ela contar esse testemunho, contar a versão dela dos fatos, do que de fato aconteceu. Né? Ela segue se recuperando e eu não vi nenhuma entrevista, eu não vi ela relatando o que de fato aconteceu, até porque ela estava muito machucada, né? Então, acho que de primeiro momento nem passa pela cabeça dela ainda conversar a respeito do que aconteceu, porque é algo muito traumático, né? E com certeza, ela saindo com vida, ela vai precisar de uma rede de apoio, vai precisar de grupos de psicólogos, né? Vai precisar de muita, muita ajuda para poder superar o que aconteceu, porque o trauma não é só físico, apesar de ter sido grave. O trauma maior também é psicológico, porque uma pessoa que passa por uma experiência dessa fica com medo até mesmo de arranjar outro relacionamento. Fica com trauma de ter um novo relacionamento. Então, uma pessoa dessa é difícil ela acreditar no amor. É difícil ela acreditar que se ela entrar num relacionamento com outro homem, algum homem vai respeitá-la, não vai denegrir é, a imagem dela, as coisas. Porque, gente, olha, por incrível que pareça, esse homem que arrastou ela e foi parar na delegacia, ele mentiu para a polícia, dizendo que não a conhecia, que não via ela. E eu fico pensando, meu Deus, como um homem tem que ser cara de pau, né? Porque tem câmeras registrando os dois andando no meio da rua, né? Sabem que o carro é dele e ele ainda tem a cara de pau, né? De dizer que não, de dizer que não conhece ela para vocês verem os níveis de homens que existem, né? Então, assim, uma coisa que eu estava vendo, né, que só de janeiro a setembro foram registrados 1.000 casos de feminicídios no Brasil. Gente, 1.000 casos, assim, que é relatado, tá? Com certeza é muito mais do que 1.000 casos aqui no Brasil sobre feminicídio. Só que os que são relatados foram 1.000. Por que eu digo isso? Muitas vezes nós mulheres estamos em relacionamentos tóxicos, abusivos ou em um relacionamento com alguém que pode nos trazer algum dano, né? E a gente não tem coragem de chegar numa delegacia e falar, a gente não tem coragem de chegar para nossa rede de apoio, seja amigos e familiares, e relatar o que está acontecendo, porque o que muitas vezes acontece? A pessoa tem uma dependência emocional, vai falar para os familiares e amigos e as pessoas botam culpa na vítima. Ah, mas se você sabe que ele é assim, por que você se relacionou com ele? Ah, se tá com ele é porque gosta de apanhar, é porque gosta de... Só que é assim, gente, esse é um assunto muito sensível. É muito complexo, né? É muito triste você chegar para dizer que uma mulher, ela gosta de ser violentada, gosta de apanhar, gosta... Exceto os casos das mulheres que têm
um tipo de transtorno, né, que gostam muito de homens encarcerados, bandidos e tudo mais, pelo fato deles trazerem um tipo de adrenalina, serem perigosos, sim, existe um tipo de transtorno, é a hibristofilia, né, que mulheres sentem atração por esse tipo de homem, inclusive por psicopatas, elas mandam nas cadeias cartas para psicopatas. Mas eu não tô falando sobre esse tipo de caso, não tô falando sobre esse tipo de mulher que tem esse transtorno. Às vezes são mulheres que no começo do relacionamento o homem era um príncipe, o homem tratava a mulher super bem, e aos poucos ele vai manipulando, manipulando, e quando ela se vê, já está presa sentimentalmente a ele, porque no começo ninguém é abusivo, tá? Porque, como minha mãe costumava dizer, né, quem quer pegar a galinha não diz show. Ou seja, você não afasta quem você vê como uma presa. Então, os predadores sociais, os narcisistas, psicopatas, sociopatas, eles não vão afastar você de imediato, não. Eles têm todo um planejamento, tem toda uma dinâmica que eles fazem para enredar você nas teias deles. Entende? Então, assim, eles fazem de tudo para conquistar você, conquistar a sua confiança. Então, de começo, eles tratam você super bem, eles ouvem bastante você, fala aquilo que você quer ouvir. Então, assim, muito cuidado quando você estiver conhecendo um homem e o homem ficar falando muito o que você quer ouvir, sabe? É, principalmente mulheres que têm filhos, tá? Por quê? Porque tem muitos homens que visam, né, a pessoa, fazer mal para a pessoa a longo prazo, mas também visam os filhos. Os filhos acabam sofrendo como consequência, né? Porque vamos dizer, um caso desse, né? Não tô colocando culpa na vítima, gente. Eu tô trazendo uma reflexão para que as mulheres tenham cuidado. Porque, gente, infelizmente a gente não tem como mudar o mundo. É uma utopia dizer só assim, ah, os homens têm que começar a respeitar mais. A gente sabe disso. Todo mundo que tenha mais de 2 neurônios sabe que o certo é esse. É os homens respeitarem as mulheres, respeitarem a autonomia da vida das mulheres. Se tá num relacionamento, a mulher quer terminar, que eu vi sobre isso também em outra postagem, dizendo que ela tava querendo terminar o relacionamento e ele não aceitou. Essa é a versão que a polícia disse sobre os fatos, né? Que ela quis terminar o relacionamento e ele não aceitou. E, infelizmente, tem muitos homens que reagem dessa forma. A mulher, ela quer pôr fim no relacionamento e o homem, ele não aceita. Por quê? Porque ele não vê a mulher como ser humano, de igual para igual. Ele vê como um objeto, como posse, né? Ele quer obter o controle sobre a vida da mulher. E é muito triste quando um homem pensa assim. E esses homens muitas vezes dão sinais sutis. É porque muitas vezes nós mulheres, por estarmos envolvidas emocionalmente, nós não percebemos os sinais sutis que muitos homens dão. Mas eles dão sim sinais sutis de que eles não estão dentro desse relacionamento vendo você de igual para igual. Porque, gente, num relacionamento romântico, é de igual para igual. O mesmo valor que o homem tem dentro desse relacionamento, você tem. E o relacionamento precisa ser recíproco, precisa ser bom para os dois. Se um dos dois está querendo terminar, você tem que aceitar esse relacionamento. Acontece o contrário também de mulheres que não aceitam o término de um relacionamento e muitas vezes vai atrás do cara e tenta fazer mal. Acontece e tá errado da mesma forma. Porque assim, se a pessoa não quer, a pessoa já deixou claro que não quer esse relacionamento com você, não adianta você insistir. Você insistindo, você tá piorando a situação. A pessoa vai ficar com mais raiva ainda de você. Por quê? Porque a pessoa, ela já colocou na cabeça dela que ela quer seguir em frente. E você tá insistindo, você não tá respeitando. Então essa pessoa não vai se sentir respeitada. Então, até mesmo se uma pessoa, por exemplo, terminou e quer voltar o relacionamento, a melhor tática é o que? Você dá espaço para essa pessoa respirar, para essa pessoa sentir saudades, para essa pessoa. Tá entendendo? E nesse caso, é até compreensível do porquê que ela terminou com ele, porquê que ela quis terminar. Talvez ela viu alguns sinais, ou ele já foi abusivo de alguma outra forma, né? Teve alguma atitude que ela não gostou, ou traiu, ou fez alguma outra coisa, e ela pensou, não, vou terminar esse relacionamento, né? Então, assim, ele ter feito o que fez comprovou do porquê que ela não queria mais o relacionamento, né? Eu acho muito difícil que uma mulher que passe pelo que ela passou tenha sido a primeira vez que do nada ele foi super violento, não. Eu acredito que já tenha ouvido alguma coisa, um empurrão, um grito, ele já tenha demonstrado ser tóxico ou não respeitando ela em algum momento pra chegar nesse nível que chegou, tá? Geralmente é assim, não tô dizendo 100% de certeza porque eu não convivia com ela pra poder saber, eu não a conheço, né? Pra saber exatamente como foi os fatos, mas geralmente é assim. Geralmente a violência, quando acontece uma briga e acontece já de uma pessoa tirar a vida da outra ou de causar sérios danos, a pessoa já deu indícios antes, sabe? Só que a vítima, geralmente, ela tenta se convencer de que com ela vai ser diferente. Não, às vezes é um cara que já tem um histórico, às vezes é um cara que já é agressivo, não, mas comigo vai ser diferente. Ou o meu amor vai fazer com que ele mude, sabe? E é uma ilusão, entendeu? O homem, ele é o que tá no caráter dele.
E se ele não respeita você por ele mesmo, pelo caráter dele, não é você. Não é o seu amor que vai salvá-lo, não é o seu amor que vai resgatá-lo. Então as mulheres, elas precisam parar com essas ilusões de achar que o amor delas vai ser o suficiente para resgatar esse homem, para fazer com que esse homem venha refletir sobre suas ações. Se você está num relacionamento assim, que vê indícios de coisas abusivas, saia. É o melhor que você pode fazer. Se vocês gostaram desse vídeo, dessas reflexões, deixa seu like, se inscreve no canal e um beijo.